Meus queridos, aqui é o professor Jonathan, mais uma vez em uma aula de Administração de Logística e Recursos Materiais, para o quarto período de Administração do Centro Universitário Campo Real. Eu estou a manhã inteira tentando gravar essa aula, não sei por que raios, se é do Windows ou é do software que eu estou usando ou é a internet, mas caiu várias vezes e eu perdi várias. Eu estou fazendo essa aula pela terceira vez, perdi vários minutos preciosos de vídeo. Então, se eu interromper esse vídeo aqui várias vezes, é porque eu vou cortando e salvando, porque se eu perder, daí eu não perco tudo. Né? Não tá fácil, gente. Tá? Espero que vocês estejam apreciando as minhas aulas, porque é muito mais fácil chegar em sala de aula e dar aula presencialmente para vocês. Mas, enfim, vamos lá falar hoje de custos de estocagem, né? Na aula passada nós falamos do comportamento dos estoques em sistemas de reposição contínua, representados por esse gráfico que está aí no fundo, o gráfico dente de serra, que mostra como esses estoques se comportam, né, num sistema de abastecimento contínuo, estoques mais frequentemente, um sistema mais frequentemente utilizado para a indústria, para a reposição de matéria-prima. E eu falei que nessa aula hoje nós vamos falar sobre os custos de estocagem. E os custos de estocagem são um assunto particularmente interessante, particularmente importante, porque vocês vão ver quando a gente aborda o assunto custos de estocagem que o estoque é um mal necessário. Né? Não há de se orgulhar muito do estoque, porque se a gente pudesse disponibilizar das mercadorias no momento em que necessitasse delas, principalmente matéria-prima, seria muito melhor do que manter estoques, porque os estoques geram uma série de custos que precisam ser geridos, que precisam ser administrados e que comprometem, né, a eficiência financeira da empresa. Então, existe até uma clássica disputa, né, entre a área de finanças e a área comercial, porque a área comercial quer ter estoques para poder negociar prazo, para poder negociar volumes, dar desconto, etc. E obviamente, atender, né, prontamente às necessidades dos consumidores. E a área financeira não. A área financeira quer evitar ao máximo o acúmulo de estoques porque entende que dinheiro, eu já falei sobre isso, né, o dinheiro que está lá investido nesses estoques não é um dinheiro de rápida disponibilidade. Né? Ele não pode ser transformado em capacidade de pagamento, ele não pode ser usado em prol da liquidez do fluxo financeiro da empresa. Tá? Nós voltaremos a abordar esse assunto em breve, agora falando sobre custos de estocagem. Então, os estoques eles precisam ser devidamente geridos, devidamente administrados. Se vocês, agora que estão se aproximando do fim do curso, né, chegarem lá no sexto período, vão começar a fazer diagnóstico, etc., não raro vocês vão encontrar em um pequeno industrial da nossa cidade e perguntar para eles quanto custa o seu estoque. E a conta que ele vai fazer automaticamente é a quantidade de itens que ele tem lá estocado vezes o preço desses itens, ou o custo desses itens. Ah, meu estoque custa tanto. Quando na verdade não é essa a questão. A questão é quanto custa para manter esse estoque. Não é o quanto de estoque eu tenho, né? Mas quanto custa para manter esses estoques. O custo que eu tenho ou que eu não teria se eu não tivesse esses estoques. Se eu tivesse uma forma diferente de ter disponíveis as mercadorias imediatamente para mim. Muito bem, então, dito isso, vamos adiante. Eu tenho aqui uma telinha que fala das três principais categorias de estoques que nós temos numa empresa. Antes de começar a falar desse assunto, eu quero lembrar que eu já passei para vocês em slides anteriores a bibliografia que sustenta as minhas aulas, né? Em especial esse assunto que nós estamos abordando aqui, está, se não me engano, no capítulo 7 ou 8 do livro do Paulo Renato Campos Alt e Petrônio Garcia Martins, Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais, tá? Que é o livro que nós temos por referência para essa disciplina. Depois, na edição, acho que eu vou inserir aí uma imagem desse livro para ficar mais fácil para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem se aprofundar mais no assunto, inclusive os exercícios, um exercício de exemplo que eu vou passar no final da aula, vocês podem buscar auxílio para a solução dele neste livro. Tá certo? Então vamos lá. Estoques. Como funcionam os custos de estoques numa empresa? No sistema de reposição contínua.
As categorias principais de custos de estocagem ou custos de estoques em uma empresa, em especial numa indústria, né, para gerar aquele sistema lá que nós vimos do gráfico de Serra, onde nós identificamos algumas variáveis que vão nos auxiliar no decorrer dessa aula agora. Então, a primeira categoria são os custos de carregamento ou custos diretamente proporcionais. A segunda categoria são os custos de obtenção ou custos inversamente proporcionais. E a terceira categoria nós chamamos de custos independentes, que são aqueles custos que independem da quantidade estocada. Dessa forma, nós temos um comportamento do estoque que pode ser visualizado, ignorem esses números aí porque eu peguei esse gráfico pronto, mas que pode ser visualizado neste gráfico aí. Nós temos custos, tá? Como os custos de carregamento ou custos diretamente proporcionais, que aumentam à medida que o estoque aumenta. Nós temos custos que diminuem à medida que o estoque diminui, e nós temos custos que permanecem constantes à medida que o estoque varia o seu valor médio, tá? Ou seja, não dependem da quantidade estocada. Nós vamos separar, para fins didáticos, para que a gente possa explicar cada um desses custos individualmente, e depois juntaremos eles todos numa expressão, numa equação, para que possamos calcular os custos totais de estocagem. Muito bem. Custos diretamente proporcionais, a primeira categoria. Custos diretamente proporcionais, também conhecidos na literatura como custos de carregamento. Os custos de carregamento, chamados pela literatura comumente de carrying costs, que são os custos para manter os estoques carregados, são chamados custos diretamente proporcionais. O que é uma grandeza diretamente proporcional? É uma grandeza que aumenta proporcionalmente à outra, né? Eu gosto de sempre usar o exemplo, um exemplo que vocês, universitários, entendem bem, é que, por exemplo, o tamanho da ressaca no dia seguinte é diretamente proporcional à quantia que você se excedeu no consumo da bebida no churrasco da noite anterior. Então, lógico, quanto mais você passou ali da conta, pior vai ser, você vai se sentir no outro dia. São grandezas diretamente proporcionais. Não vai acontecer o contrário. Eu vou beber mais para ficar melhor no outro dia, né? Seria uma grandeza inversamente proporcional. Então, por que o custo ele é diretamente proporcional? Diretamente proporcional a quê? Ao estoque médio. Ao estoque médio. Lembrem-se que quando nós falamos do gráfico de Serra, eu comentei que o estoque tem uma variação muito grande em determinados períodos, porque aqui eu tenho um lote de compra, tenho um período de consumo, lote de compra, período de consumo. Se fizermos uma análise episódica instantânea, o estoque ele varia bastante. Aqui ele está alto, aqui ele está baixo. Né? Aqui eu tenho um estoque máximo na empresa, aqui eu tenho um estoque perto da ruptura, já avançando no estoque de segurança. Então, para eu avaliar os custos de estocagem, eu não posso me basear apenas nesses episódios. Né? Eu preciso de uma referência maior em termos de intervalo de tempo. O custo de estocagem leva em consideração um período de tempo da operação da empresa. E é por isso que nós utilizamos como referência o estoque médio, que é o nível em torno do qual as operações de compra e consumo ocorrem, né? de abastecimento e consumo ocorrem. Que normalmente, como nós já falamos na aula anterior, eu vou deixar aí o e-card aí em cima para vocês acessarem a aula anterior, quem não assistiu ou quem quer relembrar. O estoque médio ele é representado pela metade do lote de compra, né? A gente tem uma demanda para um determinado período que pode ser partida em X lotes de compra, ou seja, eu tenho uma demanda lá de 10 mil unidades ano, eu posso comprar as 10 mil unidades uma vez só, eu posso comprar 10 vezes de 1.000 unidades, né? Supondo que eu compro 10 vezes de 1.000 unidades, eu vou ter um estoque médio de 500 unidades, que é a metade do lote. Então, esses custos que eu vou falar agora são custos que aumentam quando esse estoque médio aumenta ou diminui quando o estoque médio diminui. Então, são os custos ou fatores de custos, depois eu vou explicar o porquê dos fatores, que aumenta à medida que o estoque médio aumenta. Como é que isso funciona? Tá, vamos dar uma olhada aqui na prática. Custos de carregamento, nós vamos chamar eles de CC. Tá? Custos de carregamento nós chamaremos de CC. São os custos diretamente proporcionais. Ele é igual a CA mais I vezes P, onde CA é o nome que nós daremos para os custos de armazenagem. O que são esses custos de armazenagem? São todos esses custos, ou fatores de custos, que aumentam
à medida que o estoque médio aumenta. Então, tudo que você puder perguntar mentalmente. Quanto maior o meu estoque, maior meu custo com espaço físico, manuseio, perdas, furtos, roubos, etc. Tudo que você puder responder, ó, se eu aumentar o estoque, esse custo aumenta, é custo de armazenagem. Nós vamos pôr ele aqui nesse bloco aqui, tá? Então vamos olhar aqui um por um. Lógico, quanto maior o estoque, maior o custo com espaço físico. Esse espaço físico custa em termos diversos. Quanto maior o estoque, maior o meu custo com manuseio. Mais pessoas eu necessito para gerenciar, manusear esse estoque, mais máquinas, equipamentos, empilhadeiras, prateleiras, pallets, né, guinchos, enfim, dependendo do tipo de mercadoria, mas eu preciso desses equipamentos, embalagens temporárias, de manuseio desse estoque. Isso aumenta o meu custo com estocagem, né, e entra aqui no CA. O CA ele é representado por custo por unidade em determinados intervalos de tempo, né? Alguém vai me perguntar, professor, mas como é que eu calculo o custo com manuseio? Vocês já tiveram a disciplina de custos, né? Eu não vou entrar nesse mérito agora. Lá em custos vocês aprenderam sobre rateio, né? Sobre todas as formas de apropriar, de avaliar custos e apropriar isso a determinadas atividades. Então aqui nessa explanação sobre custos de estocagem, eu não vou me ater à extração ou à composição desses custos na sua origem. Eu vou apenas trabalhar com esses custos para encontrar aí uma forma de chegar ao custo de estocagem e de minimizar esses custos de estocagem. Se vocês tiverem mais dúvida, eu recomendo leitura para vocês, também tiro dúvida para vocês, né, da forma que nós temos levado aí a disciplina, mas eu não vou voltar nessa questão de como se compõem esses custos, como eles são extraídos ou são captados, né, são calculados. Então, o espaço físico é um custo diretamente proporcional, o manuseio é um custo diretamente proporcional. Ali no enunciado eu falei em fatores de custos, né? Custos ou fatores de custos. Então, perdas e furtos são os típicos fatores de custo. Não é uma coisa que você vai ter efetivamente. Você estima, né? Principalmente quando você fala em planejamento, você estima um custo com perdas, um custo com furtos e um custo com roubos, baseado no histórico dos acontecimentos da empresa, baseado nos custos que você tem para coibir isso. Claro que o custo do seguro ele pode ser um custo fixo, mas se você puder realmente apropriar, quanto maior o estoque, maior o custo eu tenho com perdas estimadas, você também tem que incluir elas aqui como custo de carregamento, né? Como custo de armazenagem, melhor. Custo de armazenagem. Então, perdas, nós trabalhamos aqui, nós vivemos numa região aí que trabalha muito com agricultura, armazenagem de grãos. Vocês sabem que quanto maior a área de estocagem, né, de alimentos, grãos, maior o risco de perdas com umidade, maior o risco de perdas com pragas, né? Ou a soja, por exemplo, armazenada, ela tem naturalmente já um cálculo de quebra técnica, que é a perda de peso por perda de umidade durante o período de armazenagem e silagem. Então as perdas sempre vão ocorrer proporcionalmente à quantidade que você tem lá estocada. O mesmo se aplica a furtos e roubos. Alguns me perguntam, professor, qual que é a diferença de furto e roubo? O nome já está dizendo, furto é furtivo. É aquilo que acontece sem muitas vezes ser percebido ou de forma bastante discreta, né? Às vezes praticado até por próprios funcionários da empresa. E o roubo já é uma coisa mais escancarada, né? Um bandido que chega lá, encosta um caminhão, rende a segurança e rouba lá uma carga, rouba lá o teu estoque. Qualquer um deles aqui é proporcional à quantidade estocada. Você tem mais prejuízos, tem mais custos com furtos e roubos se você tiver mais estoque armazenado, mais estoque médio. Tá? E por fim, a obsolescência, que não, ao contrário das perdas, onde você perde efetivamente o que você tem estocado, a obsolescência é uma perda residual, digamos assim, parcial do valor do que você tem lá. Muito aplicável a produtos de alta tecnologia e coisas do gênero. Suponha que, por exemplo, nós trabalhamos com montagem de computadores. Se você comprar no início do ano todas as placas e processadores que você necessita para montar um computador de última geração, na metade do ano isso daqui já se tornou obsoleto. Você vai ter placas e processadores mais modernos, mais estáveis, mais baratos, mais eficientes, e você não vai poder querer vender o teu equipamento equipado com aquela tecnologia mais antiga pelo mesmo preço.
né? A tecnologia despenca muito o preço. Então isso é o que nós chamamos de obsolescência, que também incide sobre a quantidade estocada. Tá certo? Então isso aqui é só o CA. O etc. aqui significa o quê? Qualquer outro custo que você consiga entender que ele aumenta quanto mais estoque eu tiver, ou quanto maior o meu estoque médio, coloca aqui neste bolo aqui. Então, nos exercícios que nós vamos trabalhar, eu vou dar lá o valor de CA. Se eu posso dar o valor de CA, tantos reais por unidade estocada ao ano. Porque assim, nós vamos trabalhar com valores por unidade em determinados intervalos de tempo, né? Como eu falei, nós temos que levar em consideração o intervalo de tempo para calcular o custo, não é instantâneo. Então eu posso dar lá o cálculo do custo de armazenagem pronto, ou se eu colocar, ó, de manuseio é tantos reais por unidade ao ano, perdas é tantos reais por unidade ao ano, furtos é tantos, soma tudo e bota no CA, vê sempre se a unidade é a mesma, né? Se é ano, mês, semana, dia, coloca tudo na mesma unidade, isso é fácil de fazer, e coloca lá no CA para poder incluir nessa fórmula aqui. Tá? Deixa eu dar mais uma pausa aqui, com medo que caia. Então aqui são os custos de armazenagem, que compõem aqui o cálculo dos custos de carregamento. Ainda temos o I vezes o P. O que é o I vezes o P? Ele também é um custo diretamente proporcional, ou seja, é um custo que aumenta à medida que o estoque aumenta. Mas ele é calculado de uma forma diferente, porque ele não é um custo que ocorre diretamente dentro do estoque, mas é um custo que nós podemos chamar de custo financeiro, ou um custo que vocês veem recorrentemente aí no curso de administração, que é o custo de capital. Né? Quem não lembra aí, com certeza devem estar vendo isso com a professora Mônica já em administração financeira e orçamentária. Se não viram, vão ver. Ou já viram mesmo em contabilidade. O custo de capital é aquele custo que você tem. É o custo do dinheiro. Né? Ou por não ter o dinheiro disponível, em ter ele imobilizado em alguma atividade, que é o caso do estoque, ou por você disponibilizar esse dinheiro para uso de outra pessoa, ou captar ele de um banco e ter aí que cobrar a disponibilização desse dinheiro em forma de juros. Então, o custo de capital é aquele custo que efetivamente incomoda o financeiro da empresa, né? Incomoda o ciclo da empresa. Quando você tem dinheiro em mercadorias, em matéria-prima ou em estoque, você não tem esse dinheiro disponível para saldar duplicatas, para cumprir com as obrigações financeiras da empresa. É como ter o dinheiro embaixo do colchão, ele não rende. Né? Se você tem um dinheiro que você não usa, você vai dar um jeito de aplicar ele para fazer com que ele renda alguma coisa. Você não vai deixar ele lá parado, desvalorizando ante a inflação, ou simplesmente deixando de render, ficar parado. Né? Então, é esse custo que nós nos referimos. Empresas que trabalham com grandes volumes de estoques têm grandes volumes monetários empatados em estoque. E isso não serve para pagar a conta, isso não tem valor financeiro. Então acaba não sendo um custo, mas acaba sendo, digamos assim, o que você deixa de ganhar por ter esse dinheiro disponível para descontar duplicatas com desconto, para investir em outras necessidades ao invés de captar, para pagar as contas sem pagar juros, né, pagar elas no prazo, enfim. Alguém pode argumentar assim, mas professor, o dinheiro que eu tenho em estoque vai virar, se for matéria-prima, por exemplo, vai virar produto acabado e isso aí vai depois render muito mais, porque daí tem minha margem de lucro, eu vou vender, etc, etc, etc. É fato. Agora, se vocês lembrarem das aulas lá de contabilidade e finanças, mesmo aulas que eu já dei aí sobre a importância dos estoques para a empresa, vocês vão lembrar do ciclo operacional, ciclo financeiro, ciclo de caixa da empresa. Né? Na maioria esmagadora das vezes, quando você compra a matéria-prima, você tem um prazo para pagar essa matéria-prima, você já pagou essa matéria-prima e a tua matéria-prima ainda está em transformação dentro da empresa, ou ela está em forma de produto acabado, que ainda não foi vendido, ou um produto acabado que já foi vendido e você ainda não recebeu as duplicatas. Ou seja, o dinheiro que você investe na matéria-prima, ele vai ficar parado muito tempo lá até que você possa obter o retorno sobre ele. E nesse tempo você tem custos operacionais, você tem caixa, você tem que ter um capital de giro para bancar isso. Você tem uma série de necessidades financeiras, salários dos empregados, né? Enfim, uma série de coisas da qual você precisa disponibilizar
de recursos financeiros para saldar, para cumprir, né? Que é o caso. Empresas entram em insolvência, podem até quebrar tendo muito para receber, mas porque não conseguem acertar esse ciclo. E o estoque é um dos principais fatores que compromete esse ciclo, né? Se nós formos ver a história aí dos sistemas produtivos, né, nós temos lá o Fordismo, que primeiro impactou muito a indústria com a sua linha de produção em série, e o sistema que praticamente o substituiu, que foi o Toyotismo japonês, baseado na ideia do Kaizen, do melhoramento contínuo, da eliminação de desperdícios, que traz no seu limite aí o conceito de just in time, né, que muitos dizem assim, a trabalhar sem estoque. Eu não acredito no estoque zero, mas que você pode, o just in time, por exemplo, prega em certas circunstâncias o lote de compra de uma única unidade, quer dizer, a demanda casadinha ali para gerar o mínimo de estoque possível, né? Porque no sistema Kaizen, lá no sistema antoyotista, eles basicamente fizeram uma análise do que na etapa produtiva agregava valor ao processo produtivo, aquilo que agregava valor por meio de custo e aquilo que só agregava custo, só gerava custo. E o estoque é o principal processo ou etapa produtiva que só gera custo, muitas vezes, né? Há casos em que o estoque faz parte do processo produtivo, né? Mas que é o estoque de produtos em processo. Mas, na maioria das vezes, ele gera custo e deve ser minimizado. Então, dentro dessa filosofia, que nós incluímos o custo de capital como um custo de estocagem. Vai dizer assim, professor, mas a gente está falando aí de custos por unidade ao ano. Eu não fico com a unidade estocada um ano inteiro lá. Não, mas o estoque ele está se renovando frequentemente. Lembrem da caixa d'água, do exemplo da aula passada. E, em média, você tem sempre uma quantidade estocada lá. E essa quantidade estocada lá, se a média for alta, é muito dinheiro que está lá. Né? Incluindo o estoque de segurança, por exemplo, que às vezes fica lá o ano inteiro sem ser utilizado, porque não houve nenhum atraso nos lead times, não houve nenhum problema em que uma alteração brusca na demanda que tenha justificado o uso do estoque de segurança. Ele está lá só por emergência mesmo. Né? E é grandes valores. Né? Pensa em altos valores mesmo. Né? Então, como é que eu calculo esse custo de capital? Eu pego o valor que eu tenho de estoque e projeto sobre ele uma taxa de juro referencial aí que eu poderia estar minimamente utilizando esse dinheiro aplicado para render essa quantidade em juros, obter esse rendimento. Né? Que é o que eu estou deixando de ganhar por estar com esse dinheiro em estoque, que é o estoque está me onerando financeiramente, digamos assim. Né? Então, isso aí completa a ideia de custos de carregamento. Na prática, seria mais ou menos assim, gente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um item tem custo de armazenagem anual de 60 centavos por unidade. Esses 60 centavos por unidade diz respeito a esses custos de armazenagem aqui. Foi feito aí um levantamento do que se gasta com espaço físico, manuseio, perdas, furtos, roubos e obsolescência, etc. E eu sei que esse item lá estocado, ele dá mais ou menos 60 centavos por unidade ao ano desses custos aqui. Como eu falei, eu não vou entrar no mérito de como esses custos são levados, tirados, extraídos em essência, mas é isso aqui que representa nesse exemplo aqui. São 60 centavos por unidade. Uma unidade dessas que me custou, aqui diz, o preço de compra unitária é de R$2. Uma unidade desse produto que me custou R$2, ao final de um ano ele tem mais 60 centavos de custo de armazenagem. Diz respeito a tudo isso aqui e o etc., qualquer outro custo a mais que você possa vincular proporcionalmente ao nível do estoque médio. Tá? E aqui diz que considera-se uma taxa de juros de 12% ao ano, que seria a taxa de referência, seria o que eu conseguiria fazer render meu dinheiro numa aplicação financeira, de alguma forma, 1% ao mês, né? Aqui, que hoje em dia está muito bom. Calcular o custo de carregamento do estoque desse item. Então tá, eu aplico direto aqui na fórmula, CC, custo de carregamento, igual a 60 centavos de CA, mas lembrando que o 12% é 12 dividido por 100. Né? Usa em decimal aqui na fórmula. Você vai fazer o cálculo da multiplicação primeiro, para depois somar com esses 60 aqui. Então é 12%. 12% é 0,12 em decimal. Né? Nós estamos, não é centesimal, é decimal.
vezes o 2, que é o preço dessa mercadoria. Então, essa parte da fórmula aqui que eu estou, essa parte da fórmula aqui, ó, diz respeito somente ao custo de capital. E aqui o custo de armazenagem, né? Então, por isso que está aqui, tem que fazer aqui separado. Multiplica primeiro, depois soma com eles. Eu vou ter um valor de 0,84 centavos por unidade ao ano. Então, o custo de carregamento dessa minha mercadoria, que custa R$2, é de 84 centavos ao ano, né? É o que ela vai me custar se ela ficar lá armazenada durante um ano. E é o valor que eu vou usar multiplicar pelo estoque médio da quantidade dessa mercadoria que eu tenho. Tá? É a referência. 84 centavos é pouco, mas é uma unidade só. Eu tenho lá um estoque médio de 500 mil unidades. Pensem no que isso representa em termos de custos. Então, são os custos, esses são os custos diretamente proporcionais. Ou seja, os custos que aumentam à medida que o meu estoque médio aumenta. Quando eu aumento a quantidade estocada, esses custos aumentam, aqui como o comportamento do gráfico. Entendido? Vamos para o próximo. Olha só que maravilha, meu software despencou de novo. Não tem problema, já gravei parcialmente as outras aulas, então agora não vou ter que gravar tudo de novo. Vamos voltar aqui para o nosso assunto e torcer para que não caia até o final, para não ter que fazer tudo de novo. Tô desde as 8 da manhã já são. Já almocei tudo, já estamos aí ainda nessa batalha. Muito bem, meus queridos. Aí está. A terceira categoria de custos são os custos inversamente proporcionais, ou custos de obtenção. São os custos ou fatores de custos que diminuem com o aumento do estoque médio, ou aumentam com a diminuição do estoque médio. Também conhecidos como custos de obtenção, se os itens forem comprados. Aqui uma referência àquela disciplina que nós já falamos de horizontalização versus verticalização. Se você terceiriza, você compra de terceiros, é custo de obtenção nesse caso. Se você produz para você mesmo, se você tem lá uma linha produtiva que fornece esse componente, o item ou matéria-prima para você mesmo, você, verticalizando assim uma etapa da produção, você teria aí um custo de setup ou custo de preparação. Tá? Quanto mais vezes se comprar ou se preparar a fabricação, menores serão os estoques médios e maiores os custos de compra e de preparação no determinado período. Assim, os custos de compra e preparação são inversamente proporcionais aos estoques médios. Pera, complicou. Como é que um custo pode aumentar quando o meu estoque diminui, um custo de estocagem? Ou o contrário, diminui quando o meu estoque aumenta? Vejam só, lembrem-se do sistema de reposição contínua, do dente de serra. Nele nós temos uma demanda que precisa ser atendida num determinado período. Por exemplo, 10 mil unidades ao ano. Tá? Eu posso, em janeiro, vou usar de janeiro a dezembro essas 10 mil unidades, eu posso em janeiro comprar as 10 mil unidades. Meu estoque vai lá em cima, eu vou ter um estoque médio, em média de 5 mil unidades, né? Mas eu vou fazer uma compra só. Se eu tiver algum custo para realizar essa compra, ele vai acontecer uma única vez. Tá? Se eu resolver comprar em 10 vezes de 1000, vai dar a mesma demanda no final do ano. Mas vão ser 10 compras de 1000 unidades. Meu estoque médio vai ficar pequenininho, porque reduz. O estoque médio vai ser 500 unidades. Veja a diferença de 5 mil, caiu para 500. Mas eu vou ter que fazer 10 compras. Se eu tiver custo de transporte, se eu tiver custo de preparação do pedido, ou no caso da fabricação, custo de setup, eu vou ter esse custo 10 vezes. Tá? Então, começando a entender o que é inversamente proporcional aí. Então, deixa eu dar um exemplo melhor. Na nossa região aqui, as famílias, pelo menos tinham, não sei se ainda tem, hábito de tomar o café da tarde. Né? Toma-se o café pela manhã e daí tem o café da tarde. Vamos supor que a nossa família tem esse hábito e, em média, em cada uma dessas refeições, no café da manhã e no café da tarde, a gente consuma aí 5 pães. Tá? Eu tenho duas opções. Eu vou pela manhã até a padaria, que eu gosto de pão fresco, e compro os 5 pãezinhos para o café da manhã. Consumo esses pãezinhos e vou à tarde novamente comprar os 5 pães que eu consumo no café da tarde. Eu tenho uma demanda diária de 10 pães. Tá? Só que eu fiz isso em 2 lotes de compra de 5 unidades cada. Meu estoque médio é 2,5 pães, a metade do lote de compra. Né? Mas eu fiz 2 viagens até a padaria. Se eu tivesse ido pela manhã e comprado os 10 pães que eu vou usar
nas duas refeições, no café da manhã e no café da tarde, eu teria um estoque médio maior, né? Teria custos diretamente proporcionais, custos de carregamento maior, porque eu ia manter um estoque maior, mas eu ia gastar uma vez só a gasolina para ir até a padaria. O custo de obtenção ia ficar reduzido. Por isso que ele é inversamente proporcional. Tá? Nós chamaremos esse custo de obtenção de CO, nesse caso. Não vou entrar aqui no mérito do custo de preparação ainda, talvez lá na frente, mas agora, para não complicar, vamos ficar só no custo de obtenção, que é CO. E para saber o quanto eu vou gastar, em quantas vezes eu tenho que ir à padaria, quantas compras eu vou fazer, eu tenho que multiplicar pelo número de vezes, número de compras que eu vou fazer. Na aula passada eu já mostrei, expus para vocês que o número de compras é igual à demanda dividida pelo lote. Né? Se eu tenho uma demanda de 10 pães e compro em 2 lotes de 5, são 2 compras. Se eu tenho uma demanda de 10 pães e compro num único lote de 10, vai ser uma única compra. Tá? Travou. Não travou, graças a Deus. Continua. Então, assim, vamos ver na prática, tentar exemplificar isso aqui para vocês. Nós vamos apresentar os custos de obtenção como eles sendo CO vezes N, o número de compras que eu vou fazer, né? E o N, o número de compras, ele é igual à demanda pelo lote. Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês. Ó. A empresa Capitol, a partir de dados do ano anterior, computou todas as despesas do departamento de compras, como custos de mão de obra, encargos, materiais de escritório, aluguel de salas, correio, telefone e fax, bem moderno esse enunciado, chegando a um valor médio de R$15 por emissão de pedido de compra. Cada compra que a empresa vai fazer, considerando todos os custos da estrutura que ela tem para realizar as compras, vai custar R$15. Determinar os custos que serão incorridos na obtenção do item de estoque cuja demanda anual é de 12.000 unidades, para as seguintes políticas. Lembrando que aqui fretes também, né, se incluem aqui, quando o frete é por conta do comprador. Então, se eu for comprar uma única vez ao ano, eu vou ter apenas um custo de obtenção de R$15. Se eu comprar 2 vezes ao ano, eu vou ter 2 vezes esse custo de R$15. E, por fim, se eu tiver que comprar 10 vezes ao ano, eu terei 10 vezes esse custo de R$15. Então, eu terei, para comprar uma única vez ao ano, eu vou comprar um lote de 12.000 unidades, que é a demanda, serão R$15. Para comprar 2 vezes ao ano, meu lote vai cair pela metade, vai ser R$6.000, meu estoque médio vai cair, vai diminuir, entenderam? Porque é inversamente proporcional. Porque diminuindo esse estoque médio, eu vou duplicar o custo de obtenção, vai para R$30, porque eu vou comprar 2 vezes 6.000 mais 6.000. E 10 vezes vão ser 150.000. Então, o comportamento dos custos de obtenção é assim, ó, à medida que eu aumento a quantidade estocada, esses custos baixam. Por quê? Porque eu compro em quantidades maiores, eu tenho menos custo de obtenção cada vez. Tá certo, gente? Então, essa é a segunda categoria de custos. Vamos para a terceira. A terceira e última categoria de custos que incidem sobre um estoque num sistema de reposição contínua são os custos independentes. Ora, se os custos de carregamento eles são diretamente proporcionais ao estoque médio, ou seja, aumentam quando o estoque aumenta, diminuem quando o estoque diminui. Os custos de obtenção são inversamente proporcionais ao estoque médio, ou seja, aumentam quando o estoque diminui e vice-versa. Os custos independentes não dependem da quantidade estocada. Eles não sofrem influência do estoque médio para existirem. Eles simplesmente existem. Tá? São os chamados, conhecidos, antigos de vocês, custos fixos. E eu estou com essa foto desse galpão, desse armazém aí, para exemplificar isso para vocês. Vejam só, que bonito, né? Esse espaço bom destinado à estocagem e armazenagem de itens. Vamos supor que esse armazém não pertence à empresa, à nossa empresa. Né? Nós temos uma empresa e esse armazém não pertence à nossa empresa. Ele é alugado, ele é um armazém locado. Nós já fizemos o contrato, já estamos pagando aluguel e durante um mês todo ele ficou assim, sem nenhuma atividade, tá? Sem nenhum parafuso estocado lá. Vai influenciar o valor do aluguel? Não vai. Se ele tivesse abarrotado até o telhado, cheio, o aluguel ia subir? Não vai. Tá? Então isso é um custo fixo, é o exemplo clássico de custo fixo, é o aluguel, né? Você utilizando toda a capacidade de um espaço de armazenagem, por exemplo, ou nenhuma, né, deixar ele lá vazio, fechado, se você tiver
contratado com o dono do imóvel, você vai pagar o aluguel, independente da quantidade ali estocada. Está claro isso para vocês? Isso é só um exemplo, existem tantos outros, né? Salário das pessoas que trabalham lá no almoxarifado ou no estoque, mas são aqueles custos que não aumentam proporcionalmente à quantidade estocada. Tá bom? Então isso é fácil de entender, não tem nenhum cálculo envolvido nele. Né? E pode ver que no gráfico ele se comporta de forma linear. Você aumenta, faltou as legendas aqui, você aumenta a quantidade estocada, o custo não aumenta, ele permanece estável. Bom, qual que é o objetivo dessa nossa conversa toda aqui? Deixa eu só fechar. Salvei aqui, já gerei mais um vídeo, porque eu não quero perder todo o serviço de novo. Muito bem. Qual que é o objetivo da gente estar aí olhando... Agora está aqui as legendas. Qual que é o objetivo aqui da gente estar olhando para essas 3 categorias de custos? Para entender as partes, para depois entender o todo. Nós queremos encontrar os custos totais de estocagem. Quanto custa para manter um estoque como um todo? Na prática, de forma simples, se nós basicamente somarmos os custos de carregamento com os custos de obtenção e com os custos independentes, ou seja, os diretamente proporcionais com os inversamente proporcionais com os independentes, nós teremos o custo total de estocagem. Né? Na prática, basicamente é assim, só que eu vou complicar aqui um pouquinho. Nós não podemos simplesmente somar, porque o custo de carregamento, se vocês olharem lá na fórmula onde nós calculamos lá 84 centavos por unidade ao ano, no primeiro exemplo, ele dá o valor por unidade ao ano, né? O valor individual, unitário ao ano. O custo de obtenção da forma que está aqui, só CO, é só o custo de um pedido. No caso do exemplo que eu dei lá para vocês, R$15. E o custo independente é independente. Ele vai ser expresso em termos de reais por ano, reais por mês, reais por... não é por unidade, ele é um valor geral. Né? Justamente por ser um custo fixo, ele não está apropriado, ele não está vinculado à quantidade. Então, é um valor fixo, como o aluguel. Muito bem. Poderíamos calcular individualmente, depois inserir os valores, mas se o custo ele é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, ele é inversamente ou diretamente proporcional aqui, ao estoque médio. Nós precisamos inserir nessa expressão aqui o fator estoque médio. Tá? E, de acordo com o autor, Renato Campos Alt e o Garcia Martins, essa é a expressão adequada para a gente efetuar esse tipo de cálculo. Alguns deram um pulo na cadeira. Ai, professor, calma. É só tamanho, é bem simples. Né? O mais difícil é você interpretar os dados no enunciado dos exercícios que eu vou passar para vocês e transpor para essa fórmula do que propriamente calcular. Mas eu estou aqui indo passo a passo e falando dessas categorias para que vocês entendam, não façam na base da decoreba, no automático lá só. Vocês saibam como funciona essa questão dos custos, né? Como eles estão divididos e como eles se comportam. Tá? Esse é o mais importante. Então vejam aqui, nessa fórmula que eu estou apresentando aqui para vocês, ela é basicamente a mesma coisa que aqui, só que está inserido aqui o fator estoque médio e o fator número de compras, que influencia no custo de obtenção. Então, primeira parte, custo de carregamento. Ora, o custo de carregamento nós já vimos que ele é CA mais I vezes P, é o custo de armazenagem mais a taxa vezes o preço. Tá? Isso vai me dar o custo unitário de carregamento por unidade ao ano. Eu preciso multiplicar esse valor pelo valor do estoque médio, que nesse caso é o lote dividido por 2. Nós já tínhamos dito isso na aula passada, né? Que o lote, a metade do lote, ele corresponde ao estoque médio. Então aqui, ó, essa primeira parte aqui, que é o CA mais I vezes P, precisa ser primeiro calculado aqui o I vezes P, depois somado com o CA e depois multiplicado pelo estoque médio, é o custo diretamente proporcional ao custo de carregamento. Matou essa primeira parte que foi. Próximo, custo de obtenção. O custo de obtenção é aquele custo que nós temos para realizar um pedido. Tá? Ele não pode ser usado individualmente. Ele precisa ser multiplicado pelo número de pedidos. E o número de pedidos corresponde à demanda dividida pelo lote. Né? Se nós temos uma demanda e dividimos ela pelo lote, nós temos o número total de pedidos. Nós também já vimos isso aqui. Então aqui mata essa segunda parte. Temos aqui os custos diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. E os custos independentes
são os custos independentes. Eles não dependem do estoque médio, eles podem permanecer bem como eles estão aí, certo? Então nós temos aqui um gráfico que mostra o comportamento dos custos diretamente proporcionais, dos custos inversamente proporcionais. O diretamente aumenta com o estoque médio, os inversamente diminuem com o estoque médio, os independentes permanecem estáveis, e isso nos dá um custo total, representado por essa linha vermelha aqui, que desce até certo ponto e volta a subir. Isso acontece. Por quê? Porque nós temos custos inversamente proporcionais nessa equação. Se eu tenho, por exemplo, um estoque médio muito alto, eu tenho lá custos de carregamento que oneram o meu estoque. Se eu quiser baixar eles, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar quantidades menores, mas com mais frequência. Isso vai baixar meu estoque médio, vai baixar meus custos de carregamento, mas automaticamente vai elevar meus custos de obtenção. Então eu posso baixar até certo ponto, mas depois os custos de obtenção começam a pesar no custo total. Está entendendo? Por isso esse comportamento. Nós vamos voltar a estudar essa curva mais lá logo na próxima aula, quando vamos falar de lote econômico de compra. Mas por hora eu deixo essa reflexão aqui para vocês, que é assim que a coisa se comporta. Então, para finalizar, deixa eu dar uma pausa aqui para garantir. Então, para finalizar, eu vou deixar para vocês um exemplo de exercício de cálculo de custo total, que é esse que está aí na tela. Lá no Classroom eu vou abrir um formulário com alternativas de respostas, tá? E vocês vão examinar esse exercício aqui, ó, que diz determinar o custo total anual de manutenção de estoques, ou seja, o CT, o custo total usando aquela fórmula que eu acabei de apresentar para vocês, de uma empresa que comercializa um produto cuja demanda anual é de 40 mil unidades. 40 mil unidades por ano é a demanda. O produto é comprado por R$2 a unidade, o preço, né? Numa taxa de juros corrente de mercado de 24% ao ano. Não esqueçam de passar de centesimal para decimal. Os custos anuais de armazenagem são de 80 centavos por unidade, CA. Eu já estou dando todas as variáveis aqui para ficar fácil para vocês. É um exemplo, né? Então só falta eu resolver. Mas eu quero que vocês quebrem um pouquinho a cabeça. E os custos fixos anuais para esse item de estoque são estimados em R$150. R$150 por ano. Os custos de obtenção são de R$25 por pedidos, custo de obtenção CO. E você deve calcular o custo total de estocagem para lotes de compra de 1.000, 1.200 e 1.400 unidades. Ou seja, são 3 cálculos distintos que vocês vão fazer. Vão usar 3 vezes aquela fórmula. Um para 1.000 unidades de lote, outro para 1.200 unidades de lote e outro para 1.400 unidades de lote. Isso vai implicar em uma quantidade de pedidos diferentes, até chegar na demanda de 40 mil, e em estoques médios diferentes, porque são quantidades adquiridas diferentes a cada uma que vai impactar diretamente no estoque médio. Então eu vou ter 3 respostas, eu vou ter 3 custos totais, um para lote de 1.000, um para 1.200 e um para 1.400 unidades. Então, vou deixar lá no Classroom as alternativas, vocês tentam calcular, lembrem-se, tem o livro lá que eu já citei nesse vídeo, pode auxiliá-los, inclusive tem esse exercício lá. Eu acredito que ele esteja acessível pela biblioteca virtual do Centro Universitário, ou eventualmente também dá para, acho que a biblioteca está aberta, não sei. Mas enfim, não é tão difícil assim. Vocês tentam resolver, marcam lá no Classroom, que vai ficar aberto até a semana que vem, até a terça-feira que vem, a resposta que vocês consideram correta. E na próxima aula eu elucido, resolvo para vocês e aí apresento uma nova lista de exercícios para que vocês possam fixar melhor esse conteúdo. Finalmente cheguei no fim dessa aula, depois de perder muitas tentativas. Essa aula, acho que eu já repeti isso que eu estou falando aqui para vocês umas 5 vezes hoje. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado, né? Espero que aproveitem e tenham um bom resto de semana. Até a semana que vem. Abraço.